Bom dia a todos, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje é 25 de julho, 5 de julho de 2025, e o dia vem nascendo ali. Eu quero falar hoje ainda sobre finalizar a história do jovem rico. O jovem rico, na hora que acaba a história do jovem rico, a Bíblia diz que o jovem rico abaixa a cabeça e sai. Jesus falou, vai, dá tudo, vende tudo e dá aos pobres, me segue. Aí o jovem rico não optou por essa escolha, seguir Jesus. Abaixou a cabeça e saiu triste. E Pedro, Pedro faz uma pergunta para o mestre. Fala, mestre, e nós que deixamos tudo por causa de ti, mestre? Qual será a nossa recompensa? Qual será a nossa recompensa? Pedro era bem direto ao ponto. Pedro não rodeava, não. Ele era bem direto. Ele disse, qual será a nossa recompensa, mestre? Aí Jesus falou, ó, em verdade eu vos digo que vocês que deixaram casa, pai, parentes, irmãos e irmãs, por amor de mim, vocês receberão muito mais, vocês receberão muito mais e a vida eterna. Então esse "e", meu irmão, essa conjunção de "e", está dizendo que nós vamos receber muito mais nesse tempo. Nesse tempo, eu não estou falando de teologia da prosperidade, não, receber dinheiro, não. Eu estou falando, que Jesus falou assim, ó, vocês que deixaram casa, pai, mãe, por amor de mim, receberão muito mais nesse tempo. E quando o filho do homem, que é um termo para Jesus, né? Filho do homem é uma junção que Jesus é Deus e Jesus é homem. Jesus também é Deus e é homem. Quando o filho do homem vier na sua glória, vocês julgarão a tribo de Israel, vocês terão posição, sabe? No reino do céu, posição. E todos aqueles, Jesus disse que todos aqueles que fizeram sacrifício, que abandonaram essas coisas, terras, bem material, parente, família, por amor de Jesus, receberá muitas vezes mais aqui nessa terra. E é assim, meu irmão, ó. Porque às vezes, como é isso, Laís? Deus está mandando eu abandonar minha família? Não, que a Bíblia também diz que quem não ajudar um parente quando puder e orar por ele, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Deus não ensina nós a abandonar assim nossos parentes no termo de não prestar atenção, de não tentar levar a palavra de Deus para ele. Não, o abandonar aqui é assim, que às vezes você tem um irmão, você segue a Cristo e ele prefere não seguir. Aí você tem que fazer sua escolha, ou você vai junto com ele para longe de Cristo, ou você vai para perto de Cristo e deixa ele fazer a escolha dele. Então é assim nesse sentido que nós deixamos pai, mãe, filhos e esposas, qualquer coisa, por amor de Jesus. Nesse sentido, mas não que nós não devemos amar nossos parentes, né? Ponto, até entendido. Quem entendeu diz amém. Pois é, aí Jesus, e você vê, meu irmão, e a Bíblia diz, Paulo fala que ele diz assim, essa leve momentânea tribulação nem se compara com o peso de glória que ele vai receber. Paulo diz, desde agora, meu irmão, ele está falando da morte dele, desde agora, eu já estou sendo preparado para a libação, mas ele falou, desde agora minha coroa já está preparada, e o justo juiz vai me dar. E olha assim, meu irmão, aí voltando um pouquinho atrás, já nesse tempo você vai ser abençoado, por quê? Já nesse tempo, porque para pensar comigo, já nesse tempo se você seguir a Cristo, ó, você vai ter prudência nas suas escolhas, em escolher tipo um cônjuge para sua vida. Você vai saber escolher conforme a Bíblia te pede. Vai viver uma vida de autocontrole, não se entregando aos impulsos carnais. Como por exemplo, você vai, se você for uma pessoa obediente a Cristo, você vai estar livre de uma doença sexualmente transmissível, porque você vai esperar no Senhor saber escolher sua parceira, seu parceiro.
Então, só nesse tempo aqui, meu irmão, você já vai ter muitas bênçãos. Eu estou falando só de algumas coisas, mas tem muitas e muitas bênçãos. Você vai saber ser prudente com na sua esposa, com seus filhos. Então, se você for obediente a Cristo, não estou dizendo perfeito, mas se você for obediente, buscar ser obediente a Deus, só nessa vida aqui você já vai ter muitas bênçãos. É por isso que ele diz, você vai ganhar muitas vezes mais aqui e na vida eterna, meu amado. O galadão, ele diz, bem-aventurado, feliz sois vós quando vos perseguirem, vos odiarem por amor do meu nome. Grande é o vosso galardão no céu. E por fim, meu amado, por vídeo não ficar grande, a Bíblia diz que Efésios 1,14, nós temos ainda o penhor do Espírito Santo, quando você deseja aceitar Jesus. O penhor do Espírito Santo quer dizer, meu irmão, é a garantia que existe céu para você. Se você seguir Jesus, existe céu. Se você ter fé em Jesus, a entrada no céu depende da fé. Fé. Fé, porque fé e obras, fé sem obras é morta. Mas esse não é o assunto de hoje. Mas a entrada no céu você tem que ter fé em Jesus e que ele te garante muitas coisas, tanto já nesse tempo, como para o tempo futuro. E o penhor do Espírito é isso. O penhor é a garantia, que Deus disse assim, eu vou. Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. E o que o Espírito Santo faz? A Bíblia diz que ele convence o mundo do pecado. Como que ele convence eu e a você? Pela nossa consciência. Nós examinamos, nós começamos a examinar, ele ajuda nós. Ele diz assim, Jesus falando do Espírito Santo, ele diz assim, ó, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu ensinei, falando para o discípulo. O Espírito Santo vai rogar ao Pai, o Pai vai mandar ele vai fazer você lembrar de tudo aquilo que eu ensinei. Tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, ele vai fazer, ele faz nós se lembrar. Então, ele que é, testifica na nossa mente, ó, isso é errado, isso é pecado. O Espírito Santo, ó, não toca. Não toca, não olha, tira o teu olho, arranca o teu olho daí. O Espírito Santo é esse, meu irmão. Ele está hoje aqui comigo, com você, se você aceitar, qualquer um. Se você aceitar Jesus, ele envia para você lutar. Agora você vai lutar contra a sua própria carne, que é o Espírito lutando contra a carne contra o Espírito. Se você não luta ainda contra a carne, é porque ainda você não tem o Espírito Santo de Deus. Se você não luta contra, se você faz tudo que sua carne deseja, então porque você ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quando você tiver o Espírito Santo de Deus, você vai viver uma vida de luta, você vai lutar contra você mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo. Lutando contra o seu egoísmo, sabe? E é isso, meu irmão. Essa é a prova de que você é um verdadeiro cristão, que segue a Deus. E é uma poderosa evidência de que você vai entrar no céu. É quando você peca e sofre, porque o Espírito Santo ele ali, ele te mostra o pecado que está dentro de tu. E esse pecado faz verdadeiramente você sofrer, porque você sabe que está desonrando o seu Deus. E o Espírito Santo, ele não só te mostra o pecado, meu irmão. Ele te ajuda a lutar. Ele te ajuda a lutar contra o pecado. Te ajuda a vencer, porque é pelo Espírito Santo que a gente vence. Entendeu? Ele te ajuda a vencer, ele te consola nos momentos de tristeza. É uma paz, irmão, é uma paz no meio de boleto para pagar, conta, perseguição, tudo enquanto está acontecendo em nossa volta. É tristeza com o mundo, com os pecados que tem no mundo, com as doenças. Mas aí, meu irmão, interiormente você tem uma paz, que é o penhor. É o penhor, penhor. Todo mundo sabe o que é penhorar uma coisa. É para ter a garantia de que o céu é teu. É para tu ter a garantia de que o céu é teu. Olha, se tu não matar o Espírito Santo, o fogo, a Bíblia diz não extingar e não apagar o fogo do Espírito dentro de tu. Se tu não apagar, ficar só jogando lenha no fogo do Espírito Santo, para ele queimar mais. O que é a lenha? Palavra, louvor e oração. Essa é a lenha para deixar o fogo do Espírito aceso. E o vídeo já está com 9 minutos. Eu já vou finalizar. Então é isso, meu irmão. O Espírito convence e ele te dá força para lutar contra a tua carne. Nossa carne é terrível. A da carne eu nem preciso te ensinar, tu já sabe da carne. Então o Espírito é isso, te ensina a tu lutar contra a carne,
te dá conforto e consolo nos momentos de tribulação, que às vezes está acontecendo, o mundo está desabando na vida do crente, cristão, cristão. A vida está desabando. Eu não vou nem falar evangelho, porque está tendo um monte de evangelho por aí. Mas o evangelho nós sabemos que é só um, e o verdadeiro, o bíblico. Mas a vida do verdadeiro seguidor de Jesus, cristão, o mundo está desabando, mas dentro dele tem uma paz. E tem momentos sim, de angústia. Tem momentos, mas a paz sobrepuja a angústia, meu irmão. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Então, se nós abandonar as coisas presentes e materiais para seguir Cristo, grande é o nosso galardão no céu. Né? Preocupar primeiramente com o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe o seu dia 5 de julho, o resto do ano, e em nome de Jesus, que Deus continue dando sabedoria para você, por meio da sua palavra.